são os princípios mais importantes e são os princípios que mais vão cair também na sua prova de direito administrativo do exame de ordem. Então, vocês vão ter que se lembrar desses 5 princípios expressos do artigo 37 da Constituição. Para você lembrar deles, você vai usar o mnemônico LIMP, né? E quais são eles? É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, correto? Bom, então decore esses cinco princípios e agora a gente vai passar a entender cada um deles, detalhar o conteúdo jurídico desses princípios. Bom, o primeiro então seria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é fundamental para o direito administrativo, porque como eu falei para vocês lá no começo, o direito administrativo surgiu justamente quando a administração passou a se submeter à lei. Então, se a administração ela tem que se submeter à lei, o princípio da legalidade é o que exatamente orienta isso. A administração ela não pode fazer nada contra a lei. Aliás, a gente vai ter aqui um princípio diferente. A gente já ouviu falar, por exemplo, na legalidade aplicável no direito civil. Lá no direito civil, nas regras gerais, você vai ver que existe um princípio da legalidade que ensina que o particular ele pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei, correto? Mas aqui no direito administrativo a gente vai ter um aspecto diferente. Aqui a gente fala em legalidade administrativa, estrita legalidade ou vinculação positiva. O que significa isso? Significa que o administrador, ele não só não pode fazer nada contra a lei, mas ele só pode fazer justamente o que está previsto na lei. Então, a legalidade no direito administrativo ela é um pouco mais rigorosa. Ela proíbe não só a atuação contrária à lei, mas também exige que toda a atuação da administração seja conforme a lei, correto? E aí, a gente vai também lembrar umas ponderações da doutrina. Quando a gente fala em princípio da legalidade, a gente não está falando exatamente só da lei em sentido estrito. A gente está falando aqui de várias formas normativas. Então, uma parte da doutrina acha melhor falar em juridicidade. Por quê? Olha, a administração ela não vai não vai estar submissa somente à lei em sentido estrito. Ela também vai estar submetida aos princípios constitucionais, ela também vai estar submetida a decretos infralegais. E é por isso, então, que a gente vai falar em um princípio da juridicidade. Na Constituição fala legalidade, é isso que vai cair na maior parte da sua prova, mas você tem que lembrar que não é só a lei ordinária. Você também tem princípios constitucionais que a administração também se submete e deve obedecer em todos os momentos. Bom, o nosso próximo princípio é a impessoalidade. E a impessoalidade, ela vai vedar que o agente público faça escolhas pessoais. Não. Para a administração, todo mundo é igual e todas as escolhas vão ser impessoais, correto? Não tem espaço para favoritismos, para preferências. Na administração, tudo é impessoal. E isso é justamente para garantir a isonomia. A pessoa que está lá como gestor, como presidente, como governador, como prefeito, ela não pode escolher determinado servidor porque ele quer. Não, as escolhas têm que ser impessoais, correto? Bom, então esse é o princípio da impessoalidade, garante a igualdade perante a administração, lembrando aqui que sempre a gente tem em mente uma igualdade real, né? Não é só uma igualdade formal. Então, eventualmente, a lei vai fazer ponderações, trazer privilégios para determinadas classes desfavorecidas, mas sempre em nome da isonomia material, correto? Bom, e aí o nosso terceiro princípio do LIMP é a legalidade, impessoalidade. Terceiro, moralidade. A moralidade busca uma conduta ética do gestor, uma conduta proba, correto? E numa sociedade como a nossa, numa administração pública, que a gente vê sempre escândalos de corrupção, de toda forma de mal feito no âmbito da administração, esse é um princípio essencial. Ou seja, o agente público, ele está ali, ele tem que agir de forma ética, de forma moral, correto? Em seguida,
a gente vai se lembrar que existe uma súmula vinculante que é baseada justamente no princípio da moralidade. Imagina que a administração pública tem cargos que de livre nomeação, são os cargos comissionados. Esses servidores comissionados, eles não precisam ser necessariamente escolhidos por concurso público. Eles vão ser escolhidos pela nomeação de uma autoridade. Mas essa nomeação da autoridade, ela deve atender aos princípios. Então, ela deve atender à impessoalidade e à moralidade. E aí a gente tinha uma prática muito comum na administração pública e que foi abolida graças a essa súmula vinculante número 13, que é o nepotismo. O nepotismo é justamente indicar para esses cargos, nomear servidores comissionados que sejam parentes da autoridade nomeante. Então imagina que eu seja prefeito de um município e aí tem um cargo de assessor da prefeitura. E aí eu indico a minha irmã. Ah, minha irmã está precisando de emprego. Eu vou indicar a minha irmã? Não, isso é vedado. A súmula vinculante 13, ela fala que ofende o princípio da moralidade a nomeação de servidores comissionados que sejam parentes até o 3º grau, então cônjuges ou parentes sanguíneos ou por afinidade, até o 3º grau, autoridade nomeante, eu não vou poder nomear os meus parentes até o 3º grau. Isso seria ofender a moralidade administrativa e não é admitida. Quando a gente for estudar agentes públicos, a gente vai estudar melhor essa súmula vinculante, as suas regras, as suas exceções. Mas aqui a gente tem, então, que a súmula vinculante ela decorreu desse princípio da moralidade. Não é ético, não é probo nomear parentes diretos seus para exercer cargos na administração. Bom, e aí o nosso quarto princípio é o princípio da publicidade. Aqui a gente vai se lembrar que publicidade é tornar transparente a administração, permitir que órgãos de controle, que o cidadão, que qualquer pessoa, ela tenha acesso a todos os dados relevantes para a coletividade. Então, por isso que esse princípio ele foi colocado lá na Constituição. E ele pode ser visto de duas formas. Primeiro, como uma publicidade passiva, ou seja, a administração, quando instado a apresentar dados, documentos, informações de interesse público, ela tem que prestar essas informações. Isso pode ocorrer por meio de a Lei de Acesso à Informação, por exemplo. A gente sabe que existe uma lei, a LAI, que a gente costuma falar, é a Lei de Acesso à Informação. Ela obriga o administrador a, quando solicitado pelo particular, apresentar as informações, obviamente, desde que não sejam informações sigilosas, que sejam de interesse público. Mas é garantido o acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, quanto a administração gastou com um determinado fornecedor. A administração tem que apresentar isso, porque decorre do princípio da publicidade. E aqui a gente viu, então, que tem uma forma passiva de princípio da publicidade, quando as pessoas perguntam e a administração tem que responder, mas também tem uma forma ativa. A administração, em nome da transparência, da publicidade, ela tem que a todo momento apresentar esses dados, deixar eles disponíveis. Então, quando você vai ver o quanto ganha um determinado agente público, você consegue ver no site, você não precisa nem pedir. Você vai no site da transparência, lá o órgão vai falar quanto ele paga para cada servidor. Então, a administração tem que deixar esses dados disponíveis. Ela tem que apresentar, por exemplo, em sites, em relatórios. Isso também decorre do princípio da publicidade. E por fim, a gente tem que se lembrar que uma forma de publicidade é a publicação em diário oficial. Ou seja, quando você está em um processo administrativo, lá perante a administração, eventualmente a administração vai chegar a uma decisão e ela tem que publicar essa decisão em diário oficial. Isso também é parte do princípio da publicidade. O princípio da publicidade não se esgota na publicação, mas é uma parte relevante. E a publicação ela é necessária para que essa decisão ela faça efeitos perante terceiros. Se a administração toma uma decisão e não informa ninguém, não publica, ninguém tem como saber dessa decisão. Então, por isso, a publicação é condição para a eficácia das decisões administrativas, correto? Bom, e aí a gente vai para o nosso
quinto e último princípio expresso do artigo 37. E esse artigo 37, ele vai justamente tratar da eficiência. Ele não estava previsto no texto original da Constituição, mas quando fizeram a emenda 19, a emenda constitucional 19, eles pensaram, a gente precisa mudar esse Estado. Esse Estado é muito burocrático. Esse Estado ele é muito ineficiente, é demorado, é pesado. Então, na época, resolveram fazer várias alterações na administração pública e uma dessas alterações feitas através de emenda constitucional foi a inclusão desse princípio da eficiência lá no artigo 37. E o que significa, então, esse princípio da eficiência? É que a administração tem que usar meios adequados e eficientes, meios que atinjam os objetivos institucionais. Então, quando a administração resolve fazer um hospital, ela tem que escolher formas efetivas para alcançar essa construção. Métodos de construção rápidos, métodos de construção mais baratos, para que a gente consiga, de uma forma eficiente, obter o melhor resultado possível com o menor número de dispêndios, correto? Esse é o princípio da eficiência. Ele se incluiu na Constituição quando houve essa mudança de um Estado burocrático para um Estado gerencial, um Estado eficiente, um Estado mais moderno, correto?